Sim, é real! Podcast caminhando como meta de 2022, começando aqui um projeto meu que, se Deus quiser, vai expandir muito. E nesse primeiro podcast, Por Trás do Emagrecimento, trouxe convidadas super especiais para falar para vocês como que foi o meu processo de emagrecimento, com dicas importantes. Então, acompanhe. E hoje estou aqui, não podia deixar de agradecer primeiramente o espaço que eu estou gravando e também a convidada especial hoje, Caroline Kassab, minha médica cardiologista, ortomolecular. E, gente, vamos lá, doutora Caroline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em fazer parte aqui dessa nova aventura que você está traçando aqui. Então vamos lá. Primeiramente, novamente agradecendo Prodígimos, esse espaço maravilhoso criado aqui para fazer podcasts. Então, se você já tem interesse também em criar o seu, olha só, essa é a oportunidade. Então, hoje vamos dar início ao primeiro vídeo aqui do podcast Por Trás do Emagrecimento. E hoje eu vou contar para vocês, junto com a doutora Caroline, por trás do emagrecimento na prática ortomolecular, o que é, como que faz, quem faz, enfim. Então, vamos lá. Primeiramente, então, doutora Caroline, se apresente, o que você faz, quanto tempo você está na área. Legal. Meu nome é Caroline Kassab, eu sou formada em cardiologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, fiz uma especialização em arritmias clínicas e também fiz um estágio na parte de cardiologia do esporte. Só que durante a minha formação, a prática, eu comecei a sentir mais vontade de algo mais, porque os pacientes eles melhoravam com tudo que a gente aprendeu. Então, a gente sai de uma escola tradicional com como se fosse um padrão, né? Então, a gente aprende a diretriz da sociedade brasileira, europeia, americana. Então, a gente aprende que aquilo ali é sempre o melhor para o paciente. Uhum. E envolve muita medicação, isso, né? Envolve estilo de vida? Envolve, mas assim, não fixa tanto a ideia do paciente no estilo de vida, no porquê que aquilo aconteceu, como que reverte. Uhum. Então, nessa busca de tentar ter um resultado um pouquinho melhor na minha clínica, eu me deparei com a prática ortomolecular e daí foi um caminho sem volta, porque é apaixonante. Eu acho que tanto para mim, que sou da área da saúde, quanto para os pacientes, quando eles começam a seguir esse caminho da ortomolecular, começam a pesquisar, eles se sentem bem e o resultado é muito bacana. E eu tento sempre ir da forma mais natural possível, que nem a gente conversa na primeira consulta, né? A ideia é que eu consiga fazer da forma mais natural possível. Se tiver alguma coisa que eu não consiga, eu sempre pontuo, né, pro paciente, para que ele se sinta à vontade. E ele também tem que ter essa interação no tratamento. Ó, doutora, eu não tô me sentindo à vontade com isso aqui não tá legal, vamos trocar? Vamos ajustar para que tudo ande da melhor forma possível. Ótimo. E foi por isso que eu procurei a doutora Caroline. Para quem não sabe, eu passei pelo processo de emagrecimento em 2020. Em 2021, voltei a encontrar os quilinhos e eu falei assim, não tá certo isso. E eu falei, Lucas, meu marido trouxe também, né, para essa área. E eu quero ser magra e ser feliz, estar bem com o meu corpo para sempre. Então, por isso que o podcast chama Por Trás do Emagrecimento, que tem muita coisa mais envolvida, né, por trás disso, do que apenas o corpo, a gente se sentir bem. E não adianta nada, a gente tá magro e tá sem saúde, né, Carol? Com certeza. Então, a gente emagrece, se sente bem ali, mas volta a ganhar peso, a saúde fica irregular, e é por isso. A ortomolecular, a prática de ortomolecular, trata todo o corpo em si, né? Não somente o estético, o interno principalmente, né? Sim, com certeza. Claro que às vezes a gente coloca alguns objetivos estéticos, mas a ideia é que a gente consiga voltar o corpo da forma mais saudável possível, da fisiologia, né? Como que o corpo deveria estar funcionando, pra gente conseguir estriar esse emagrecimento de uma forma saudável e também manter depois. Porque, que nem você falou, você teve um processo em 2020, alguns tropeções da vida, seja da parte emocional, que a gente desconta na alimentação, a gente descompensa todo o nosso metabolismo e de repente a gente volta numa estaca que a gente não quer. Então a ideia da ortomolecular é isso, conseguir pontuar aonde está errado, o que aconteceu, o que levou você naquela situação, para a gente tentar reverter não só a parte metabólica, mas em compreender também a parte psicológica que envolveu tudo aquilo. Exatamente. E o primeiro passo, um paciente chega para você e fala, tá insatisfeito com o corpo, com a saúde, o que você orienta? São os exames, né? Que todo mundo que me acompanha viu que eu fiz um batalhão lá de exames. E quais são os principais, por exemplo? Que tem muita gente que fala assim, ai Camila, eu queria fazer, mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro. Mas tem um princípio, assim, que consiga encaixar no orçamento? Porque saúde é investimento, né?
Então, acho que vale a pena procurar sempre um médico, não fazer nada por loucura, não pegar referências da internet, porque o que serve para mim não serve para outra pessoa. Sim. Então, a princípio, chegou um paciente, o que você orienta ele? Princípio. Tá. Em termos de emagrecimento, né? A gente tá Isso. falando. Tá, perfeito. Então, assim, às vezes eu sou muito desconfiada, sabe? Às vezes o paciente chega pra mim e fala assim, acabei de fazer uns exames, estão todos normais. Eu olho, mas assim, eu olho já achando que tem coisa ali atrás, né? Então, essa parte de resistência à insulina, hoje em dia, com a alimentação que a gente tem, infelizmente, o brasileiro, ele adora um carboidrato, né? Então, a gente vamos para um churrasco, vamos. Vai ter pão, vai ter arroz, vai ter salada de batata, vai ter cerveja, vai ter um monte de carboidrato contra um vinagrete, se tiver uma salada, e a carne. Então, assim, não tem como a gente competir. O brasileiro tem uma mentalidade com uma carga glicêmica muito alta. Então, ele come alimentos que têm muita caloria. Entendi. E são calorias que são entregadas para o corpo de forma muito rápida. E isso, às vezes, para o corpo modular esse açúcar, esse carboidrato, essa caloria, com a insulina, às vezes gera um desbalanço. E a resistência à insulina, hoje em dia, na minha opinião, além de aumentar muito o risco cardiovascular, é uma das principais causas, assim, para aumento de peso com dificuldade de perda. Então, tem algumas pessoas que falam assim, doutora, eu tô comendo só frango e salada, eu juro pra você, eu tô comendo certo e eu não perco 1 grama. E o meu vizinho tá fazendo igual e tá emagrecendo. Eu falo, eu acredito. Talvez porque você tenha essa resistência à insulina, essa alteração metabólica, e ele não. Então, esse seria um primeiro exame, assim, que eu faço, uma curva glicêmica. E muitas pessoas acham que a pessoa tem que estar obesa pra ter essa alteração. Exatamente. E não é tão simples assim. Às vezes uma pessoa magra, com sobrepeso simples, tem essa alteração. Peguei algumas pacientes com dificuldade até de engravidar, que eram magras e tava com essa alteração, regularizou, conseguiu ter uma gestação saudável. Então, assim, é um exame relativamente barato, perto de todos os outros, mas que dá um diferencial na prática importante. Entendi. Além da gente avaliar todo o quadro inflamatório, né? Então, quando a gente lesiona o nosso corpo, seja com alimento, com muito estresse, com falta de sono, tudo isso gera uma resposta inflamatória, o corpo está se sentindo agredido. E perante essa agressão, às vezes aumenta uma PCR, que é uma proteína C reativa, ultrassensível, que a gente vê no sangue, é diferente da PCR que o pessoal tem feito para o Covid, né, que daí é de coleta de swab. Então, daí a gente faz uma PCR, faz uma homocisteína, avalia outros marcadores inflamatórios, ácido úrico, ferritina. São exames que não são caros, mas para começar, eu penso sempre assim, desinflamar o paciente, entender os hábitos alimentares, dar dicas, que ele consiga pôr em prática, porque às vezes a gente quer colocar tudo, né, pro paciente de uma vez e tem que entender que não cabe, que ele tá viciado na comida ainda, né, tá viciado... Vai aos poucos, né? Exato. Então, isso é muito importante. Vou pensar assim, entender o campo alimentar do paciente, como que é a realidade, e avaliar, assim, a inflamação e resistência à insulina. Eu acho que esse seria o primeiro passo. Porque, assim, também, como você falou, a parte de cortisol, né? O estresse também faz com que o processo de emagrecimento seja mais lento, né? Com certeza. Então, é por isso que tem que verificar toda essa parte por dentro, porque não é somente alimentação. A gente, às vezes, regula toda a alimentação, mas tem muitas coisas mais por trás que precisa ser tratado também. Com certeza. E é isso que você verifica todo no seu consultório. Exato, porque antigamente a gente falava, o que é emagrecimento? É comer menos do que você gasta. Então, eu faço uma atividade física, eu tenho uma atividade basal do dia a dia que eu queimo X calorias, se eu comer menos que isso eu vou emagrecer. Mas assim... Depende, né? Já caiu por terra. Isso, assim, eu escutar um profissional de saúde falando isso hoje em dia é até absurdo, porque a gente tem que ver todo o quadro emocional dele, o estresse, nossa, atrapalha demais. Falta de sono, hoje em dia tem muita gente assim com insônia, isso atrapalha muito. Essa questão da alimentação, cigarro, bebida alcoólica, intoxicação por metais pesados. Então, assim, é um monte de coisinha que a hora que a gente vai somando, às vezes aquele discreto excesso calórico não faria tanta diferença, né? Tanta importância quanto faz perante todo esse resto, né? Legal. E no seu Instagram você dá bastante dicas também, né? Sim. Então é legal, já sigam aí a doutora Caroline Kassab, vale muito a pena. Eu também sou paciente, mas vivo pegando umas diquinhas lá, que também é muito legal. Bom, vamos lá, tem mais perguntinhas aqui, porque eu sou assim, né? Vamos lá. Abordando então, meu marido fez um adendo aqui, que o Lucas era uma pessoa consideravelmente magra, né? Sim. E ele se encontrou num quadro pré-diabético. E isso, não sei, possivelmente por pressão alta, ou foi devido a algum
pico de estresse, né? Sim. Então, tem várias coisas que vão acontecendo na nossa vida que desencargam uma doença, é isso, né? Sim, com certeza. Esse é um ponto importante que foi dito, porque o falso magro, né, às vezes ele é visto como belo esteticamente, mas metabolicamente é uma pessoa doente. E isso traz consequências. Então, a gente descobre algumas histórias, né? Escuta algumas histórias. Nossa, a pessoa magrinha, né? Nunca teve nada. De repente, teve um infarto, teve AVC, teve uma doença autoimune, teve alguma coisa mais grave. Mas não tinha nada. Quando eu escuto essa história, eu sempre já olho com aquele... Será que não tinha? Né? É que nem a questão do Covid. Eu acredito, assim, que alguns pacientes que estão ficando mais graves, talvez tenha algum componente genético ou algum exame que ele não tinha conhecimento prévio, que deveria estar alterado, que levou ele a ter uma gravidade maior. Então, assim, toda essa inflamação gerada por isso que a gente está conversando, né? Pelo estilo de vida que mexe junto com estresse, que entra junto em intoxicações, isso gera uma resposta no corpo. Então, uma pessoa pegar qualquer tipo de infecção saudável, pegar uma infecção já doente, mesmo que sem saber, porque essa inflamação que a gente está conversando aqui, gente, é silenciosa. Tanto que o nome clínico dela, né, o nome médico é inflamação sistêmica crônica silenciosa. Então, assim, não tem um sintoma específico, às vezes um pouquinho de cansaço, mas é a idade, eu tô trabalhando demais, às vezes uma quedinha de cabelo, mas a gente sempre tem uma justificativa. E às vezes isso pode ser algo que traga uma gravidade perante uma infecção. Ao longo prazo, né? Exato. Então, às vezes a gente vê, a pessoa era magra, não tinha nada, pegou Covid e teve um quadro super grave. Será que não tinha nada mesmo? Entendi. Então, às vezes eu fico, assim, eu não gosto muito desse termo, não tinha nada. Porque mesmo quando eu passo pente fino, às vezes eu ainda fico pensando, eu não vi a genética inteira da pessoa. Tem vários gatilhos que às vezes a gente ainda desconhece hoje em dia em medicina, né? E mesmo cuidando da saúde diariamente, tendo uma alimentação, qualquer coisa que a gente pega, às vezes tem alguma resposta do corpo, né? Sim. Então não tem como a gente sair ileso de alguma forma. A gente tem que cuidar diariamente. Sim. Porque a maioria das pessoas, às vezes, acabam fazendo, cuida da saúde quando está doente, né? Exato. Então a gente tem que cuidar antes, né? Sim, com certeza. Porque é aquela coisa, a gente constrói um infarto, a gente constrói uma diabetes, não é do dia pra noite. Então, assim, que nem você agora, você tá magra, tá bem, tá com o corpo bom. Tô com muita vontade de comer um pedaço de bolo e um hambúrguer. Tudo bem, você pode comer. Mas a questão é que você tem a consciência que depois você tem que voltar pro seu basal. Você tem que voltar pra rotina que você criou com tanto carinho, né? Então, a questão é a gente errar hoje, errar amanhã, errar depois. E o estresse, a cobrança, é a selva moderna, né? A gente não tem um leão passando na frente, mas tem a conta pra pagar, tem o cartão de crédito, alguém que bate no carro. Então, assim, a gente tem a selva moderna gerando um estresse. Então, tudo isso acaba gerando essas complicações, geram essas lesões no nosso corpo, que pode cursar que nem a pré-diabetes, que vai levar a pressão alta, que vai levar a outras questões, e aí vai, né? E se né? não cuida, vira uma bomba, né? Vira uma bomba relógio. E, bom, você, mulher, doutora, novinha, e eu como mulher também falando assim... Qual é o maior preconceito na sua área médica, falando como médica mesmo, né? As pessoas olham assim, nossa, mas ela é médica? Ela que vai cuidar de mim? Qual que é o maior preconceito entre as pessoas falando sobre a prática de ortomolecular e cardiologista também? Sim. Tem alguns pontos sobre isso, né? Eu lembro que quando eu dava plantão ainda, chegava alguns pacientes e falava assim, mas você vai me tratar? Você tem competência para isso? Eu falava, eu vou colocar toda a minha competência aqui, vamos ver se você vai melhorar, no final você me julga o que você achou, né? Então era muito legal, porque a pessoa quando ela se abre a isso, ela se surpreende, né? Porque o pessoal mais velho tem muita experiência, e tem alguns que têm, assim, uma disposição para estudar que é incrível, e isso eu acho muito legal, porque a medicina não é 1 mais 1 igual a 2, não é aprender uma vez que você segue aprendido para sempre, né? E toda essa situação infecciosa no mundo que a gente tá vendo, só veio mostrar isso para os médicos, que a gente tem que se atualizar, a gente tem que estudar, a medicina não para, né? Ciências biológicas, cada hora muda, não é igual para todo mundo. Então, essa questão de idade, alguns pacientes ficam com certo receio, outros pacientes gostam. Inclusive, assim, um dia eu atendi um paciente um pouquinho mais velho, que ele me falou uma coisa que me marcou. Eu falei, não é que é verdade? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele falou assim, que bom que você é nova. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque daí eu vou envelhecer, você também, mas eu vou morrer antes que você, então você vai cuidar de mim até os últimos dias. Eu falei, então tá bom, será um prazer. Exato, olha só. Então assim, cada um acaba encarando a idade, né, de uma forma. É aquela coisa do copo cheio e o copo vazio, né? A pessoa vê o que ela quer. Exato. Legal.
E a questão da prática ortomolecular tem um pouco ainda de desconhecimento, assim, no mundo médico, né? Porque como a gente aprende muito, assim, a tratar a doença, então, você pega um livro de cardiologia, tá lá, insuficiência cardíaca, infarto, o paciente infartou, né? Ou seja, já tá no status de doente, o que fazer? Uhum. Daí a gente vai entrar com as medicações. Então, assim, eu não sou contra medicações sintéticas, né? Alopatia. Na verdade, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sim. Tem momentos que eu vou precisar da alopatia, tem momentos que se eu conseguir fugir dela, eu vou querer fugir. Até porque um medicamento sintético não é algo que existe no meu corpo. Uhum. É diferente. Então, por exemplo, vitamina C, desde que você é pequenininha, você chupa uma laranja, uma acerola. É natural do nosso corpo, da absorção. Uhum. Exato. Você vai comer alimentos que o corpo vai querer absorver. Uhum. E a vitamina C no nosso corpo vai ter um papel fundamental. É diferente, uma losartana. Ninguém produz losartana. Uhum. Então, assim, a gente tá tomando algo sintético para tentar corrigir alguma alteração que a gente causou no nosso corpo ao longo do tempo. Porque a gente não nasceu com esse problema, a gente não nasceu com a pressão alta. Claro que existem alguns casos que a pessoa já nasce. Mas, assim, a grande maioria da população desenvolve o problema. Uhum. Então, assim, tem que usar a medicação? Muitas vezes eu tenho que usar. Sim. E eu uso, né? Não tenho nada contra. Uhum. Mas eu sempre penso, como eu posso fazer para reverter isso? E essa é a visão da ortomolecular. Mas, assim, acaba que, como em toda profissão que a gente tem algumas pessoas que usam as práticas de uma forma, assim, um pouco mais agressiva e talvez não com tanta consciência. Então, assim, uso excessivo de anabolizante, ou uso excessivo de medicações para emagrecer. Uhum. Aí fala que é ortomolecular, mas na verdade não tem toda essa base. Então, acaba, assim, queimando um pouco, denegrindo um pouco a imagem da prática que tem um embasamento fisiológico, né? Quando a gente entra em medicina, o primeiro livro que a gente compra é um livro que chama Garton, que é Fisiologia Médica. E assim, é uma coisa linda. Até hoje eu pego ele para pesquisa, porque se a gente conseguir chegar a fazer aquilo funcionar, o corpo funciona, né? Então, a ortomolecular tem essa base, mas não é todos os médicos que enxergam com esses olhos. Talvez, às vezes, por não conhecer, porque para mim também, assim, quando eu conheci, eu falei, gente, mas o que é isso? E tinha que pesquisar, e tinha que entender, não é algo assim tão bem divulgado, né? E então, tem alguns médicos que não gostam muito e não são tão adeptos. Mas eu vejo que, assim, com o Covid, vieram muitas vitaminas, né, ganhando a cena. E tem muito estudo científico por trás, de vitamina D, de zinco, de coenzima Q10. Então, assim, muitos colegas estão abrindo a cabeça, estão vindo conversar comigo, falando, você acha legal isso? Eu tô vendo que você tem um meio termo. Então, eu acho que algumas coisas, né, por mais que sejam, que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas para o crescimento científico eu acho que vai ser muito rico. E falando na parte de manipulados de vitaminas e tudo mais, aliás, Quality Pharma, né, farmácia que eu manipulo todos os produtos, componentes, suplementos, né, que a gente fala. Vitaminas, nutrientes. Isso. Muita gente pergunta assim, Camila, tem que tomar tudo isso? Depende, né? Depende de cada pessoa, por isso que é necessário os exames. Sim. Então, agradeço a Quality Pharma, patrocinadora aqui do podcast. E fala então a respeito. Assim, muita gente vê, às vezes, eu tomando ômega 3, vitamina C, própolis. São naturais, né? Sim. Mas não é para todo mundo, assim, também tomar sem prescrição médica. Tem que ter uma orientação médica, né? Sim, tem que ter uma orientação, até porque tem as variantes genéticas, né? Então, o ômega 3, a princípio, é bom quase que para todo mundo. Porque tem algumas pessoas que podem ter alterações de colesterol que não são interessantes com o ômega. Então, isso a gente consegue observar na prática clínica mesmo, né? Ou a gente faz o exame genético para confirmar isso, ou a gente vê, opa, começou a tomar ômega, ao invés de fazer o efeito contrário, tá piorando o colesterol, não tá melhorando a inflamação. Então, talvez essa pessoa tenha aquela variante genética que não tem indicação. Então, também não adianta a gente ficar batendo na tecla do erro só porque dizem que é bom, porque tem um estudo que é bom, porque não é. Não é porque é natural, né, que vai fazer bem pra você. Exato. Inclusive, naquele exame de incompatibilidade alimentar que a gente fez, né? Precisa até ver o resultado ainda. Ali eu encontro muitas surpresas, porque esses dias eu peguei uma paciente incompatível à alface. Olha. Eu falei, caramba, mas a alface é algo que, assim, que todo mundo vai recomendar pra pessoa comer. Claro que era uma incompatibilidade moderada, que ela pode estar comendo de vez em quando. Mas foi uma surpresa. E isso prova que nem tudo é pra todo mundo, né? Hoje em dia tem muito teste genético pra testar, inclusive, assim, substâncias. Eu posso tomar própolis, eu posso tomar losartana, a gente tem testes genéticos pra isso. Mas aqui, assim, vai ficando uma medicina muito cara também, né? Porque ela já não é barata, porque Exato.
né? Os exames são caros, se for fazer às vezes no particular. Por mais que às vezes a gente... o plano de saúde ajuda muito, né? E por mais que às vezes o paciente vai e fala, doutora, não tenho plano de saúde, eu tento dar uma enxugada nos exames para eu conseguir ver os pontos fundamentais que eu vou precisar. Mas os exames são caros, as formulações também, dependendo da quantidade, do princípio que eu coloco ali, também não fica tão em conta. Então, às vezes partir para a parte da genética, sem ter certeza que aquilo vai mudar, né, no final, às vezes eu não me apego tanto. Entendi. Né? E voltando então a falar que você mencionou do exame, né, que é o exame de... Como que fala? Incompatibilidade, Incompatibilidade. Né? Eu fiz esse exame, o Lucas ainda não, ele vai fazer. E eu fui intolerante à clara de ovo, leticina lá... Lactose? Caseína? Caseína. A caseína, a queijos, né, diversos. E acho que a princípio eram os piores. E, por exemplo, agora seguindo uma alimentação mais saudável, pode ser que tenha alteração nessa intolerância dos alimentos ou não? É sempre aquilo? Então, esse é um teste genético. Então, eles testaram esses alimentos no seu sangue especificamente. Se a pessoa está muito inflamada, às vezes a gente tem vários alimentos que sobem da classe fraca de reação para uma classe moderada. Então, às vezes, desinflamando, melhorando a alimentação, a gente consegue expandir um pouquinho mais a alimentação da pessoa. Entendi. Mas quando a reação é forte, muito forte, a orientação é que não ingira mesmo, porque aquilo vai gerar uma reação inflamatória no seu corpo, inclusive no intestino, que também é uma das causas de depressão, aumento de peso, resistência à insulina, né? É verdade. E é interessante falar que o intestino é como se fosse nosso segundo cérebro, é isso, né? Sim. Que tudo acontece lá. Acontece muita coisa no intestino. Gente, quando eu fui na minha primeira consulta, ela fez o desenho lá, eu achei sensacional, porque é muito importante, né? E a gente pensa assim, que não, é só o intestino. E tem muita coisa que acontece por lá que é fundamental no nosso corpo. Com certeza. Então, é muito interessante. Doutora Caroline é sucesso, arraso. Eu sou suspeita pra falar, né? Fico feliz com a confiança. Não, confio. E acho que é importante, né? Se você vai no médico, acho que a princípio você vai no médico e você tem que entregar e confiar no serviço dele, né? Sim. Que tem gente que fala, eu vou nela, mas já fica com o pé atrás e não segue nem o que ela indicou. Sim. Então, eu... de olhos fechados, confio e falei pro Lucas assim, ela sabe o que faz, ela é médica, ela estudou pra isso e se a gente não confiar, não fizer o que ela recomendou, não tem como a gente saber, né? E se der alguma coisa errada no meio do caminho, cabe a nós falar, olha, não deu certo isso e verificar certinho o que pode estar mudando, né? Exato, porque assim, o ajuste é necessário, Sim. Né? Tem pacientes que às vezes de primeira já acerta tudo de uma vez, já tá tudo lindo, maravilhoso. Tem paciente que fala assim, isso aqui me deu náusea, isso aqui não senti bem. Eu falo, não, vamos reduzir, vamos tirar, vamos trocar, vamos reintroduzir. Então, assim, a gente vai modulando, porque uma coisa é o que eu vejo toda a parte fisiológica. Algumas substâncias eu falo, não, vai fazer muito bem para essa pessoa, mas a questão de dose é muito a ver com o peso, é muito a ver também, assim, com a possibilidade terapêutica de cada substância. Então, tem alguns pacientes que às vezes eu tenho que reduzir dose, alguns pacientes que eu tenho que aumentar a dose. Então, eu sempre falo, às vezes alguns ficam até com vergonha, né? Eu falei, não, mas me manda mensagem, não tem problema, eu respondo. Porque é importante essa troca de informação para que a pessoa consiga chegar no objetivo, né? Sim, porque se você não conseguir colocar isso no seu dia a dia, não tem, né? Isso é para sempre, é na nossa vida. Tem que ser prático. Tem que ser prático. E assim, por exemplo, eu comecei, já vai fazer 3 meses, né? Que vai completar. Tem um prazo para fazer um tratamento? Faz 3 meses, aí faz a volta na consulta, modula. Como que funciona? Uma vez por ano vai no médico? Como que seria? Tá. Então, assim, a primeira consulta, a gente conversa, faz a entrevista, eu faço a solicitação dos exames e você volta para mim com os exames. A gente esclarece tudo, reconfere os objetivos, que geralmente na primeira consulta, a primeira coisa que eu pergunto, né? Qual que é o seu objetivo com a consulta? É só saúde? Quer emagrecer? Tem alguma doença autoimune? Intestino? É cardio, né? Aí eu traço os objetivos. Com os exames em mãos, eu tento entender as queixas iniciais junto com a parte fisiológica, metabólica, o que está acontecendo. E traço um tratamento. A princípio, o tratamento inicial é 90 dias. Retornando, eu peço alguns exames novamente para a gente fazer um comparativo. Isso melhorou, isso não melhorou. Eu quero saber como você está sentindo também. A clínica é muito importante. Às vezes o exame laboratorial nem melhorou tanto, mas a clínica melhorou, assim, surpreendentemente bem. Então, eu sei que ali é um nível adequado para você, né? Então, daí a gente começa a fazer algumas manutenções. Então, daí tem essa nova consulta depois de 90 dias. Aí volta, a gente reavalia.
Dependendo do quadro, eu postergo para 4 meses ou 90 dias de novo, se a gente já tiver atingido o objetivo ou não. Depois de 4 meses, tá tudo ok? Aí eu deixo 2 vezes por ano. Legal, bacana. Daí a gente faz uma manutenção de 2 vezes por ano. Que é importante, né? Às vezes eu pergunto, quando foi a última vez que você foi ao médico? Ah, fiz um exame de sangue há 5 anos atrás. Ou um exame de urina, coisa simples. Sim. E aí a gente pergunta, mas tá tudo ok? Tá tudo ok. E às vezes, né, não tá realmente tudo ok. Exato. Não, legal. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre emagrecimento é que muitas pessoas querem uma pílula mágica, né? E eu acho que você, assim, o legal é que você é o exemplo disso. Você conversou com todo mundo, assim, no Instagram sobre o seu passo a passo. Você tava indo treinar, você tava indo comer, você passou vontade. Teve dia que você comeu mesmo e tá tudo bem. E a gente depois restarta isso. Então, ainda no emagrecimento, tem muito... As pessoas almejam muito a pílula mágica, né? Então, acho que é muito importante a gente explicar que não tem. Não existe. Né? Ainda mais assim, pensando em emagrecer e permanecer magro. Porque emagrecer em si, se a gente coloca um monte de remédio, dá certo. A questão é, e pra manter isso depois? Não dá pra levar, não leva. Porque assim, hoje em dia a gente trabalha muito, a cabeça tem que estar boa. Então, eu não posso dar medicações, às vezes, muito fortes pra emagrecer. Né? Tem alguns colegas que gostam, que emagrecem mesmo o paciente, mas assim, é 3 meses que o paciente fica, assim, vivendo uma vida que não é dele, né? Tipo, arrastada, fica meio que uma lesminha ali, né? A cabeça não funciona bem, tem dor de cabeça todo dia, passa mal, fica desanimado. Tá magro, mas não tem qualidade de vida, né? Exato. Não tem disposição, nem nada. Exato, depois a gente tem que tirar essas medicações, explicar pra ele que dá pra gente ser feliz, magro, mas tem que fazer mudança alimentar, mas a gente não trabalhou isso ainda, né? Então, acho que é muito importante ter essa consciência, que a suplementação, tem algumas medicações que eu acho interessante, tudo isso ajuda? Ajuda. Mas não funciona sozinho. Tem que ter o mérito próprio, não tem jeito. A gente tem que jogar todo mundo no mesmo time, senão faz gol contra e faz gol contra mesmo. Saúde não dá muita desculpa, não. Exatamente. E às vezes, assim, todo mundo fala assim, ai, Camila, mas você emagreceu muito rápido, foi muito rápido. Eu assim, mas gente, rápido pra quem? Pra ela que não tá fazendo nada ou pra mim, que eu que tô fazendo lá? Pra mim não foi rápido. Exato. Porque eu tô lá, comendo direitinho, treinando, depende o rápido, né? Sim. E se a pessoa tivesse começado comigo, ela ia sentir as mesmas dificuldades que eu e não ia estar colocando o rápido, como realmente é. Sim, exato. Então todo mundo assim, ai, quanto tempo? Em quanto tempo? Eu assim, 4 meses. Nossa, que rápido. Eu assim, então por que não começa? Já que é rápido, por que não começa? Faz igual, né? Pra você é fácil. Depende, né? Todo mundo fala assim, compara muito o outro. Nós somos seres únicos, então por isso que tem que passar com uma médica, tem que consultar, fazer seus exames, não dá pra se comparar. Se for pra comparar, tem que ser com você e você mesmo. Exato. O que era um dia anterior e um dia depois. Lente hormonal. Pode falar chip da beleza. Não pode. Então já aproveita, vamos falar sobre implante. É verdade, eu até mandei pra você sobre o que é o implante hormonal, né? Serve pra todo mundo? Não. Não. Nunca vou falar que é uma coisa que serve pra todo mundo. Mas assim, é muito interessante, tem indicações muito legais, né? A gente acha que é uma técnica nova, mas na verdade, desde 1948, assim, já fazem tratamentos com implantes hormonais. Nada mais é que um comprimidinho. Como se fosse metade de uma dipirona, né? Um pouquinho mais fino que aquilo. Que a gente faz um implante próximo à região glútea, um pouquinho mais alto. Então, é um microprocedimento cirúrgico. E tem uma durabilidade de 5 a 6 meses. Tem várias opções de implante. Tem testosterona, progesterona, estradiol. Tem algumas substâncias que não são hormônio. Por exemplo, anastrozol, tadalafila, né? Que é como se fosse o Viagra. Então, assim, tem várias substâncias interessantes, mas não significa também que assim, é aquela coisa, depois que a gente entra no ortomolecular, a gente sempre liga o desconfiômetro, né? Então, assim, nem tudo que tá lá que dá pra fazer, pode ser feito, né? Exato, eu acho certo fazer, né? Então, assim, é aquela coisa, eu preciso também ver o que eu me sinto confortável dentro da fisiologia de estar fazendo. Então, implante de hidrocortisona. Não acho correto, né? Tem pessoas que fazem, não sei direito os resultados, mas assim, eu acho desnecessário. O que seria? Eu nem sei. Hidrocortisona é pra tentar simular o cortisol. Então, às vezes a pessoa tá muito cansada, tá muito fadigada, entendi. daí fala, o cortisol tá baixo, vou colocar um implante de hidrocortisona.
não acho legal isso. Porque às vezes, os efeitos colaterais são muito grandes. Dá um rebote depois, sei lá. Dá um rebote importante, às vezes a pessoa se sente mal pra tirar uma coisa assim mais difícil. Então assim, quais hormônios que eu acho muito interessantes? Testosterona, então assim, o homem tem mais essa vantagem também, né? O implante de testosterona é muito legal, porque ele não tem a transmissão, às vezes a gente passa o gel, então eu sempre coloco no gel. Atenção, pra não ter contato com outras pessoas, com outros animais, porque a gente pode transferir o hormônio pro animal, ou pra criança, pra mulher, né? Então às vezes um bebê pode começar a ter um pouquinho de barba, ficar mais agitado por conta disso. Já pensou um nenê de barba, gente? O cachorro pode ficar mais violento, né? Então, assim, são alguns cuidados que a gente tem que ter, que eu sempre oriento. Mas nem sempre, às vezes, a pessoa que passa acha que, já passou aqui, já secou, vou dormir, abraçar a mulher, né? Não, ele fica lá. Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o tempo. Além disso, a absorção dele é lenta e gradual. Então, a pessoa não tem que ficar tomando injeção uma vez por semana ou a cada 15 dias, né? A gente faz o implante depois de 5 meses, quando a pessoa sentir que tá dando uma queda ali na disposição, a gente pode refazer o implante, não tem nenhum problema. Que legal. Tem um implante de NAD também, que eu acho muito interessante, que é um tipo de vitamina B3 que dá muita disposição. E é comida para mitocôndria. A mitocôndria é a célula que respira pra gente, né? Então, ela gera muita energia. Então, assim, é uma forma natural da gente ter energia. E, querendo ou não, também estimula um pouquinho o processo de emagrecimento. Entendi. Porque quanto mais energia a mitocôndria conseguir produzir, mais tranquilo é o processo de emagrecimento. Então, assim, na ortomolecular a gente sempre pensa, eu consigo dar comida para essa mitocôndria, né? É legal. Então, assim, é uma organela que fica dentro de todas as células que a gente tem, que tem, assim, uma resposta muito bacana, sabe? Da parte cardíaca, assim, foi por aí que eu comecei na ortomolecular. Ai, que legal! Porque eu comecei a fazer um protocolo de um médico americano, que chama Steven Sinatra, que ele conseguiu identificar quais eram as vitaminas que entravam mais na célula para gerar energia para dar comida para a mitocôndria. Então, ele identificou a coenzima Q10, a L-carnitina, a D-ribose e o magnésio. E aí, hoje em dia, a gente fala até do quinteto, que entraria o NAD, né? Mas, assim, isso para o músculo cardíaco dá uma comida para a mitocôndria, porque o coração não pode ter cãibra, né? Então, ele tem que ficar batendo. A panturrilha já tem cãibra, né? Então, assim, a quantidade de mitocôndrias é diferente. Então, o NAD é um implante que eu acho super bacana, tem uma indicação bem aberta, assim, efeito colateral praticamente zero. Aí não é o hormônio, então, assim, não tem essa questão de, tá na menopausa, perimenopausa ou não. Para mulher, também é muito interessante na perimenopausa, menopausa, que a gente tem algumas, o estradiol, progesterona. O estradiol talvez possa ser um pouquinho mais interessante, a progesterona a gente pode estar utilizando em gel ou via oral, né? Então, assim, a gente tem muitas opções legais. Que legal. E o chip da beleza, né, que é o nome errado da gente estar utilizando, na verdade é a gestrinona. A gestrinona não é um composto que tem o Dr. Elcimar Coutinho, que infelizmente faleceu ano passado, né? Ele, assim, estudou muito a gestrinona. Então, tem muita coisa legal para mulheres, assim, para um grupo de mulheres específicos. Acabou que aquilo que a gente estava conversando antes. Alguns médicos, né, para buscar a estética, começaram a colocar mais gestrinona. E isso tá gerando a certa polêmica do chip da beleza hoje em dia. Que fala, tá liberado, não tá liberado? Vai cancelar, não vai? Por enquanto, tá liberado. Para mulheres que têm endometriose, que tem muita dor, que tem mioma, que tá com sangramento anormal. Nossa, dá uma melhora, assim, significativa, né? Todas elas falam que é uma vida antes e depois da gestrinona. Então, assim, tendo uma indicação correta, tendo uma segurança, dá pra gente utilizar, mas assim, sem essa questão do chip da beleza, né? Só focando em estética, porque também, às vezes, a gente pode ter consequências, né? A gente é um hormônio sintético, então a gente pode trazer algumas consequências do hormônio sintético se não tiver uma indicação correta, né? Legal. E aproveitando, falando de hormônio, anticoncepcional. Eu parei, né? Depois que eu entrei com o tratamento. E o que acontece o anticoncepcional no nosso corpo? Tá. Então, ainda mais no processo de emagrecimento, ele interfere, não interfere? Porque a primeira vez eu emagreci tomando anticoncepcional, emagreci normalmente. Mas na questão da saúde, né? É principal, não é somente o estético e enfim. Exato, O anticoncepcional, assim, é aquilo, né? Tudo que tá lançado na farmácia tem um espaço para ser utilizado. Eu, particularmente, se a menina tá com um ovário policístico muito importante, para aquele momento eu acho legal, mas depois a ideia é tentar reverter os sintomas do ovário policístico, desinflamar ela e tirar o anticoncepcional, né? O problema é que hoje em dia eles dão anticoncepcional
dos 15 anos, 14, 13. Às vezes a mulher toma até os 30 achando que tá tudo bem, né? E o anticoncepcional nada mais é do que uma castração química. Então eu tô tomando. Por que eu não engravido quando eu tomo anticoncepcional? Porque eu tô menopausada, quimicamente induzida pelo hormônio. Então a gente fica mais depressiva, porque cai a nossa testosterona. E a gente que é mulher nem tem muita testosterona, né? Às vezes ali com 30 a gente tá feliz da vida, mas o anticoncepcional deixa a gente inferior a 9. O laboratório nem consegue coletar o exame, né? Então, deixa a gente um pouquinho mais depressiva, atrapalha a produção também de várias substâncias no intestino, que também mexe com a questão do humor, né? E fora que, assim, quando eu engulo um hormônio sintético, eu passo ele pelo meu fígado 2 vezes. Então, eu tenho 2 metabolizações. E se eu produzir um hormônio, eu só passo uma vez pelo meu fígado, porque tá de dentro para fora, a princípio, né? Quando eu passo 2 vezes pelo meu fígado, eu posso gerar alguns metabólitos que aumentam o risco de trombose. Olha só. Então, algumas mulheres que têm uma tendência genética, que é um gene que é bem conhecido até, que é o metiltetraidrofolato redutase, não sabem que tem essa alteração genética. Que palavrão. É um palavrão. É um palavrão. É aquele assim, pra quem gosta dessa parte, é um palavrão gostoso, assim, tá? Mas quem escuta a primeira vez fala, né? Mas, assim, é uma alteração na metabolização do ácido fólico e aumenta muito a questão de trombose, de abortos. Então, a mulher, às vezes, não sabe que tem essa variante, tá tomando anticoncepcional e tem algum problema no meio do caminho, né? E o anticoncepcional também, ele, por conta dessas metabolizações que não eram para existir no corpo, por passar 2 vezes no fígado, esses metabólitos, eles lesionam a película protetora do nosso vaso sanguíneo. Então, a gente tem, eu faço uma analogia. Se a gente for na loja e comprar a melhor panela que tiver com o melhor revestimento, eu vou lá e risco tudo isso com garfo. O que vai acontecer quando eu for cozinhar? Vai começar a grudar sujeira, vai começar a grudar comida naquela região que não tem mais o revestimento. O nosso vaso do sangue tem um endotélio, que é essa película protetora, como se fosse um super revestimento de cerâmica dos nossos vasos. E isso a gente tem que cuidar com todo carinho, porque é aí que vem catarata, AVC, trombose, né? Então, às vezes, essas lesões no endotélico anticoncepcional, por gerar metabólitos que não são interessantes, fazem no vaso, pode aumentar também o risco de trombose nas mulheres, né? Ainda mais, às vezes, associar um cigarro, a bebida, alimentação, né? E é bem complicado. Sim. Né? Então, assim, pra gente conseguir se conhecer de verdade, tirar o anticoncepcional, se tiver possibilidade também, é algo que eu acho muito importante, né? Porque tem muita menina que tá depressiva, às vezes, por conta do anticoncepcional, né? E a parada do anticoncepcional também nem sempre é 1000 maravilhas. Às vezes começa a sair espinha, às vezes cai cabelo, às vezes a menina fica irritada. Por quê? Tem que parar o anticoncepcional consciente de que tem que fazer algumas mudanças em termos inflamatórios na alimentação. Como se fosse assim, tem que fazer um detox de industrializados, assim, né? Tem que tomar mais líquido, comer mais saudável, diminuir excesso de carboidrato. Porque senão tem esses efeitos, aí dá 2 meses, volta para anticoncepcional. Não, eu, sinceramente, não senti diferença nenhuma. Pra mim, eu não tenho TPM, eu achei que eu ia ficar com a pele mais oleosa, mais espinha. Praticamente nada. Essa pele tá perfeita. Então, aparece boneca. Obrigada. Vocês vissem aqui ao vivo. Aparece uma espinha, a gente passa um corretivo. Maquiadora, né? A gente dá um talento. Mas acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Que todo mundo acha que o anticoncepcional vai resolver, fazer milagres. E não é assim, né? Sim. Tem outros meios. Tem outros meios. E às vezes quando vai casar no consultório, às vezes eu até brinco, né? Porque o homem quer que a mulher tenha libido, mas eles não querem engravidar, né? Ele não quer usar, às vezes, um preservativo, que é um método seguro de proteção. É um método que não vai alterar o hormônio de ninguém. Mas ele não quer usar preservativo, às vezes a menina usa anticoncepcional, aí perde a libido, daí o marido fica incomodado com isso. Então, assim, a gente às vezes... complicado daí, né? É complicado. A gente tem que entrar num acordo, né? Exatamente. Isso é importante. Mas a saúde acho que é em primeiro lugar, né? Sim. E vamos lá. Saúde. Ser saudável ou estar saudável? Tem uma diferença? Sim, porque ser saudável, no meu entender, é que a gente continua, né? A saúde, ela entra na longevidade, ela não é só hoje, né? Agora, o estar saudável, né? A gente pode estar saudável nesse momento, mas a gente não vai levar essa saúde pra frente. Então, assim, a ideia é ser saudável mesmo e ter equilíbrio, né? Porque... Tem muita gente que vê de fora que às vezes fala assim, mas você não come isso, você não tem prazer, você mudou sua vida. Você ficou chata. Você ficou chata, E não é assim, né? Você pode abrir as exceções com equilíbrio. E quando a gente começa a fazer as coisas que faz sentido pra gente, a gente se sente bem,
Aí, assim, podem falar que a gente tá chata, pode falar o que for, mas assim, o ser saudável muda, né? Uhum. A gente percebe a diferença, A gente né? se coloca em prioridade, né? Então nada abala. Sim, Porque é fácil o outro falar que você tá chata, mas só a gente sabe os benefícios que a gente tá sentindo. Então, pode falar. então pode falar, exatamente. E antes de eu entrar nessa parte da medicina da prática ortomolecular, é até interessante, depois eu te mostro, se você quiser. Tem a foto do primeiro dia meu de ortomolecular e a foto do último dia meu de ortomolecular. Acho que no processo, sem fazer esforço, sem fazer muita dieta, acho que eu perdi 7 quilos. Mas por quê? Por entender o que estava acontecendo. Porque antes eu achava... colocando em prática. Exato. Antes eu achava que eu entendia porque era aquele beabá. Ah, você tem que comer, tipo, arroz, feijão, salada, não pode comer o arroz na janta, suco de fruta, tipo, tá tudo bem, né? Uhum. Então, assim, a gente às vezes tinha algumas interpretações, né, de alimentação e de saúde, Sim. que, entendendo um pouco mais a fundo, não é bem assim, né? Então, eu mesma emagreci uma média de 10 quilos, né? Olha. Tipo, de 7 a 10 quilos no processo. Então, quando você fala isso, né? Ai, falaram que eu tô chata, que isso. Uhum. Eu entendo, né? E o interessante é que, nesse processo, eu nunca deixei de ir num aniversário, Uhum. nunca deixei de ir, tipo, em alguma festa que eu tivesse programado, de fazer alguma viagem. Sim. Foi uma coisa muito natural, Uhum. né? E isso é possível. Então, assim, a gente se manter saudável, se manter magro de uma forma prazerosa, Uhum. é possível. Mas a gente tem que fazer algumas mudanças, né? Claro. E é planejar a alimentação também, né? Você não Sim. vai comer errado todos os dias. Exato. Então tem um aniversário, você já sabe que no aniversário você vai abrir aquela exceção, depois volta de novo pra dieta, seguindo a alimentação mais saudável. Exato. E é um equilíbrio também, porque ninguém consegue comer 100% saudável, sei lá eu quanto tempo, né? Exato. A não ser que viva em um lugar que não tem televisão, que não tem fast food, que não tem nada, viva exato. sozinho. Vive na fazenda ali, faz a hortinha Isso, orgânica. exatamente, aí tudo bem. E falar nessa parte de orgânico, né, dos metais pesados, a influência nisso no nosso corpo. Tá. Que até no desodorante, o alumínio, até mesmo no café, as cápsulas de alumínio, né? Tudo isso Sim, interfere. sim. Eu acho impressionante, gente. Tem tanta coisa, Tem. coisa. É tanta coisa. Que olha, esse podcast vai ficar pequeno. Provavelmente teremos que fazer um novo com várias perguntas, né, Carol? Vamos fazer sim. Então já Será um fica prazer. aí, será o convite, fiquem aberto. Então, essa parte sobre a nossa saúde e os metais pesados, tudo que interfere no nosso corpo. Certo. Às vezes quando a pessoa me aborda sobre isso, eu falo, ai gente, eu sou paranoica, sabe? Se prepare pra minha paranoia, né? Uhum. Então assim, infelizmente a gente tá num mundo tóxico, Sim. né? Então assim, tudo que fixa muito bem, alguma coisa tem, né? Então assim, um desodorante com uma boa fixação tem alumínio, né? Uhum. Esse alumínio, ele pode aumentar, isso já tá provado, que ele pode impregnar nas células do cérebro, aumentar o risco de Alzheimer, ele pode alterar funções da parte cardíaca, levando a pressão alta. Tem algumas interrogações sobre, será que pode levar a câncer de mama, da gente estar utilizando muito desodorante desde pequena, e esse alumínio vai acumular um pouquinho mais no tecido mamário? Tem pesquisas, algumas pesquisas falando a favor, outras contra, ainda não tem um consenso específico, mas para a parte assim de Alzheimer e pressão alta já é uma coisa que a gente tem visto bastante na prática, né? O mercúrio, até uma experiência pessoal minha, um período eu fui fazer uma dieta cetogênica, então comi muita comida japonesa, né, que é gostoso, dá pra comer cru. E eu fiquei com uma intoxicação por mercúrio. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Eu tô tão cansada, não tenho essa disposição. Dosei meus exames, estavam todos normais, meu mercúrio estourado em 20. Então, assim, eu criei uma intoxicação em mim, comendo peixes de mar, porque a princípio a gente tinha um receio maior com peixe de rio, né? Porque o rio tá bem mais contaminado, né? Mas peixe de mar a gente também tem que tomar cuidado. Tenho pego com mais frequência intoxicação por mercúrio por conta disso. Muitas pessoas querendo comer bem estão aumentando a ingesta de peixe. Às vezes, por mais que a gente zele muita procedência, é muito difícil. Ainda não tem algo, né, que comprove. Nos ômegas, tem um certificado que chama IFOS, que comprova que não está contaminado por mercúrio. Porque tem muito ômega que já esteve, né? Sim. Hoje, a fiscalização está mais em cima, é mais difícil, mas é bom ter esse selo. E amálgama dentária também, né? Então, eu sempre oriento a tentar trocar as amálgamas dentárias, e alguns pacientes têm ela rompida. Aí que mora o perigo, porque daí é aquela intoxicação lenta e constante, né? Que fica ali vazando. Nossa.
Nossa. Tanto que hoje em dia a gente não pode mais comprar um termômetro de mercúrio, porque Sim. é proibido, Uhum. né? E isso pode dar diversas alterações neurológicas, assim, é algo super perigoso. Não é uma coisa tão fácil da gente tirar. Nossa, eu brincava com o mercúrio, colocava na mão, fazia assim com a bolinha. Deixava correr. Meu Deus, que perigo. Ainda bem que não vende mais isso. Mas era gostoso aquilo lá, gostava de brincar. Exato, toda criança que já, né? Com certeza, quebrava, né? E isso tinha o contato com o mercúrio e fazia absorção? Porque assim, talvez não tanto, mas você passa ali na pele, de repente você pôs a mão no olho, pôs a mão na boca e tipo uma absorção indireta ali, alguma Entendi. coisa tem. Nossa. Né? Daí a gente entra também nos agrotóxicos, né? Que infelizmente, assim, esses metais pesados, eles podem ser gatilhos para doenças autoimunes e também gatilhos para a parte hormonal. Então, alguns agrotóxicos e também o bisfenol que está presente no plástico quando a gente esquenta, os fitalatos, né? Que está presente. Não, quando a gente pega a lista do que contém... Acho que você não vive mais, né? Começa a dar uma angústia, assim, sabe? Porque, assim, muita coisa contém que tem plástico. E hoje em dia, assim, a produção de plástico para tudo que a gente faz é gigante, né? E eles fingem que são um hormônio, mas na verdade eles não são. Então, isso pode influenciar na menstruação de uma menina. Isso pode influenciar, às vezes, em níveis de testosterona. Isso pode, às vezes... ser um gatilho para ovário micropolicístico, né? E assim, hoje em dia, tem alguma coisa que tira agrotóxico do corpo, que tira fitalato? Algo específico, que nem para alumínio ainda tem, para mercúrio ainda tem, mas para fitalato e bisfenol, a gente ainda não tem para agrotóxicos. Claro que o que a gente tenta fazer? Tenta melhorar o máximo possível a saúde do fígado, porque o fígado é quem vai fazendo a metabolização e eliminação disso, né? Mas mesmo assim, quanto menos contato a gente tiver com isso, melhor. Entendi. E eu vi um trabalho muito interessante que, assim, a minha intoxicação por bisfenol, por fitalatos, vai até a minha 3ª geração. Então, eu posso ter uma filha, eu vou passar para essa filha, a minha filha vai passar para minha neta. Meu Deus. Então, assim, acaba que o nosso mundo tá mais tóxico do que era antigamente. E daí a gente pergunta, né, que nem a questão do autismo, falam. A gente sabe diagnosticar melhor ou talvez a gente tenha mais gatilhos para isso? E isso é uma questão que a medicina anda estudando muito, porque antigamente o diagnóstico não era tão comum. Hoje em dia é muito mais frequente falar, meu filho tem autismo, descobriu com 1 ano e pouquinho, com 2 anos. A gente pensa, será que tinha alguma questão de programação metabólica dessa gestante que a gente poderia ter melhorado? Entendi. Então, a medicina está estudando isso. Será que a gente melhorou o método diagnóstico? Ou será que a gente está tendo mais... Tá colocando a criança num ambiente mais propício para desenvolver esse tipo de questão? Olha só, né? Então vai muito mais além. Vai, o buraco é mais embaixo. Bom, tá muito gostoso o papo, eu podia ficar aqui mais 2, 3 horas. Mas para concluir, então, esse podcast Por Trás do Emagrecimento, Carol, deixa um recado para as pessoas que querem buscar o emagrecimento saudável e, enfim, por trás uma mensagem para as pessoas que querem procurar o emagrecimento, a saúde. Perfeito. Então, acho que o recado final que eu gostaria de passar aqui para vocês é que o emagrecimento, ele é possível. Infelizmente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que tem gente que tem uma certa ansiedade, quero emagrecer para amanhã, porque semana que vem eu tenho um aniversário, um casamento, né? Então, assim, é questão de programação. É possível emagrecer com saúde. A gente tem muitas possibilidades hoje em dia em medicina. Algumas pessoas a gente consegue fazer isso de forma natural, outras pessoas precisamos de medicação. Mas o importante é a gente fazer isso de uma forma consciente. E não desista de você mesmo, né? A gente tem que se amar. E às vezes não é questão do peso, é questão de saúde, né? Uma pessoa que tá com sobrepeso, que tá na obesidade, ela tem risco cardíaco, ela tem risco em saúde acima da população que não está, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou uma gordinha saudável. Pode até ser, mas assim, dependendo do nível que a gente gera esse sobrepeso, dificilmente, pelo menos um processo inflamatório, um risco aumentado para desenvolver doenças crônicas existe. Então, a ideia é busque saúde, medite bastante, cuide da sua mente, da sua cabeça, cuide do seu espírito e também cuide do seu corpo com todo carinho, né? Eu acho que isso é muito importante. Ai, que demais! Bom, queria agradecer então. E eu tenho uma lembrancinha, nossa caneca. Ai, que linda! Da Mate Brindes, essa é sua, podcast Cacamiano. Adorei! Temos também aqui, peraí, deixa eu vir pra cá. Vou puxar minha cabeça aqui. A Cá é super detalhista, né? Tem várias lembrancinhas. Ó, uma bolsinha também do podcast. Posso dar uma coisinha aqui? Acho que pode trazer junto? Pode. Tá.
Ai, que graça. Com meu loguinho. Ai, gente, que delícia. Vários presentinhos. Pra guardar um fone de ouvido. A Carol também faz várias atividades físicas que eu sempre vejo. Lindo, obrigada. E a Merlin Beauty com a Merlin Cases também. Patrocinadores aqui do nosso podcast. Um presentinho pra você. Tenho certeza que você vai amar. Com certeza, não tenho dúvida. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir? Vamos abrir, que eu também então. quero ver. Deixa eu pegar aqui. Ai, quanto mimo, que delícia. Tem que ter, né? É. Ai, gente, que delícia, L'Occitane. Um perfume, que chique. Muito obrigada, adorei. Vai ficar mais cheiroso. Não, e eu vi, acho que no seu Instagram, que lá na Merlin Beauty tá vendendo Shiseido, né? Tá Gente, vendendo. eu fiquei louca com isso, preciso passar lá urgente. Viu só? Só encontram lá, viu, gente? Em Rio Claro, se você quiser Shiseido, só na Merlin Beauty. É. Acho que eu vi no seu Instagram você indicando, eu falei, nossa. Exclusivo. Exclusivo, que delícia. E essa parte de cosmético é muito legal também que você tem um contato com o pessoal da Merlin, às vezes até pra trazer alguns produtos assim de pele que tem algumas opções orgânicas também, né? Não, verdade. Olha só, já fica a dica aí. É muito legal. É uma coisa que eu acho que não tem na cidade. Não, uma linha mais vegana, mais no natural, né? Sim, muitos pacientes me perguntam. Ai, que linda, mais uma capinha. Adorei, Cá. Muito obrigada. Imagina. Já vou sair estilizada daqui. Que bom. Adorei. Muito obrigada, pessoal da Merlin e a Cá também. Imagina. Pelo convite, por vários presentinhos. Eu que agradeço. Acho que é importante a gente levar a saúde, né? Para as pessoas. Ai, que lindo. Personalizado. Adorei. E é isso, gente. Por trás do emagrecimento tem muita saúde, muita coisa envolvida. E é isso que vocês vão ver aqui no podcast Caminhando. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Carol, onde você atende, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram? Perfeito. Então, meu Instagram, que é a rede que eu fico mais ativa, que é o @doutora Caroline Kassab. Tem meu site também, que é o www.doutoracarolinekassab.com.br. Tanto no site quanto no Instagram tem o telefone da clínica, tanto o telefone quanto o WhatsApp, e eu atendo aqui em Rio Claro, na Rua 8, número 668. Perfeito, muito obrigada então, acho que é isso. Minhas redes sociais, Camila_Miano, tô lá também todos os dias no Instagram, contando meu dia a dia, Facebook, Estúdio Camila Miano. E é isso, gente. Se inscreva no canal para vocês terem acesso aos outros vídeos. E futuramente, quem sabe, a doutora Carolina volta para cá para tirar dúvidas de vocês. Então já siga ela, já manda mensagenzinhas para ela também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Cá. Adorei fazer parte. Com certeza. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo.